paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou me apresentar, eu me chamo Thaís, sou formada em serviço social, não estou atuando na área. O meu primeiro contato com a temática de abuso sexual aconteceu ainda na infância. Eu nasci, né, fui criada na presbiteriana e nas EBFs, né, a gente tinha contato com crianças de fora da igreja e aí sempre participando e também, né, ainda adolescente, atuando no Ministério Infantil, e aí comecei a escutar abuso, casos. Eu comecei a ter conhecimento sobre esses casos. E aí, a minha mãe, ela trabalhava na rede pública, lá em Timóteo, que eu sou de Minas Gerais, e ela foi trabalhar no DST-AIDS. Uma época, uma amiga estava de férias e ela foi atuar lá. E a maioria dos casos que foi, assim, os atendimentos dela foi com criança e adolescente. Criança e adolescente com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, outras doenças. E aí também foi um outro contato que eu tive através dela, porque ela viu a necessidade de estar também já fazendo essa prevenção, né, que ela já fazia, mas de uma forma mais incisiva, porque os casos estavam aumentando em casas, na escola, em todos os ambientes, né, onde que as crianças estão, pode acontecer o abuso sexual. E aí eu entrei na faculdade. Primeiro ano da faculdade, me inscrevi para uma extensão universitária, meu primeiro caso. Lá a gente tinha o atendimento psicológico, né? Minha primeira anamnese ali, uma adulta, uma mulher casada, que veio pedir ajuda porque tinha sofrido abuso sexual pelo seu pai e chegou a engravidar, teve o seu filho, e que foi criado pela mãe como se fosse irmão dela. Então, assim, em todos os momentos, eu tive esse contato e Deus me despertou, sabe? Eu fiquei indignada. Eu falei, não, se esses casos estão vindo e depois outras pessoas tiveram confiança em me contar, eu vi que eu precisava me preparar para ser resposta para essas pessoas que tinham essa abertura comigo. Então, eu vou pedir agora aos irmãos que abrem 2 Samuel, capítulo 13, fazendo favor. Que aqui a gente vai ler a história, né, do abuso de Tamar, que ela sofre um incesto, ela é abusada pelo seu irmão. Vou começar. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, disse-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepara 2 bolos na minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu.
Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: Fazei retirar todos da minha presença. E todos retiraram. Então disse Aminon a Tamar: Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando nos oferecia para que comesse, pegou-a e disse: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-a com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe voltara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse: Não, meu irmão, porque maior é essa injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse: Deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, teu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem. Porém, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Vou terminar aqui, irmãos, porque já li aqui sobre o abuso. Se a gente voltar aqui um pouco na história, né, do rei Davi, a gente já vai ver um contexto de imoralidade sexual presente nessa família, né, quando ele comete adultério, e aí as consequências, né, do pecado de Davi continua na casa dele. E cada capítulo, cada versículo vai trazendo esse contexto. Vou pedir. Abre. Então, o título que eu dei hoje foi o papel da igreja na prevenção e no combate ao abuso e exploração sexual. Então, a gente tem, né, um abuso retratado na Bíblia. Não só esse, né, nós temos outros casos de estupro, nós temos outras violências retratadas na Bíblia. Mas essa em questão nos chama a atenção porque é um caso de incesto. E aí, para fazer um paralelo aqui, o registro dessa história, ele acontece e ele nos é esclarecedor. Por quê? Porque eles nos mostram qual é o padrão da violência sexual no Brasil e no mundo, que é o abuso intrafamiliar, que é no contexto da família, seja ele pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão, e não só homens, mulheres também abusam. Segundo, o abuso ele ocorre em qualquer lugar, e aqui a gente vê que na casa do rei Davi, né, a gente, por achar que o abuso possa acontecer só em lares vulneráveis, onde socioeconomicamente, né, a família passa por problemas, mas não, ele acontece em qualquer lugar. Eu me lembro de um caso, na minha época de estágio. Eu não cheguei a conhecer a vítima, nem o abusador, mas eu li todo o histórico. Era um advogado dos direitos humanos. Ele abusou do seu filho. Então, assim, é qualquer profissão, é em qualquer contexto. E terceiro, assim como na história de Tamar, o que ocorre também com a maioria dos casos é pedir o silêncio. O irmão dela, ele fala, cala-te, ele é filho do rei. Então, pode acontecer, por exemplo, no contexto da igreja. Cala-te, é o presbítero, cala-te, é o diácono.
É a professora da escola dominical. E aí eu trouxe um significado, né, do abuso e da exploração. São crimes de violência sexual. Então, no Brasil, ainda é crime cometer ato de libidinoso com crianças e adolescentes. O abuso sexual acontece quando um adulto ou adolescente pratica ato libidinoso com uma criança ou adolescente, o que normalmente acontece por parentes ou pessoas próximas à família. Então, é um tio de coração, é o vizinho, e aí também está no contexto familiar, não mora na mesma residência, mas são pessoas que sempre têm contato com a criança. A exploração sexual infanto-juvenil. Por definição, é o crime onde há abuso sexual de crianças e adolescentes, mas aí já tem fins comerciais. É onde uma pessoa vai usar a criança para obter recursos financeiros, seja por troca de dinheiro, ou por alimentação, ou por moradia, que também acontece. Eu sempre vou estar remetendo à minha memória. Eu, com 22 anos, morando num bairro, chegou um casal novo como vizinho, e assim, eu sempre achei estranho a diferença de idade no relacionamento. Assim, por exemplo, um homem de 30 com uma menina de 15. Eu sempre tive essa resistência, sempre tive. Nunca vi como normal, natural. E aí, eu era jovem, né, assim, bem nova, e aí, conversando, fiz amizade com a menina de 16 anos, aí eu, nossa, você já é casada e tal. E hoje, isso acontece cada vez mais tarde, e aí, ela, aos poucos, foi fazendo amizade, ela era muito fechada, eu também sou tímida, mas aí eu vi ela sozinha, longe da família, e aí até que, mais ou menos uns 8 meses depois que ela tinha mudado, ela me contou, olha, eu moro com ele, mas eu não sou casada. O meu pai devia a ele e o meu pai me entregou para ele me levar para onde que ele quisesse. E depois de um tempo que ela mudou, porque aí assim as pessoas descobriam, porque ela tentava buscar ajuda, ele mudava com ela de casa. E aí depois de uns 2 anos, aquela situação não continuou, e aí ela conseguiu sair desse contexto do abuso. E aí eu trouxe aqui dados, né, sobre o abuso sexual, como eu já falei, que a maioria dos casos acontece na residência da vítima ou do abusador, que aí pode ser, né, o pai, o vizinho. Em 73%, então, no caso, acontece na residência da vítima. 25% pode ser amigo ou conhecido, e 40% é pai ou padrasto. Dados também sobre o abuso. A maioria dos abusadores é do sexo masculino, mas, como eu falei anteriormente, não é só o sexo masculino que é perpetrador desse abuso. Tá? Acontece com babás, professores, acontece na natação. Então, assim, ambos os sexos abusam, mas a maioria ainda é o sexo masculino. E desses 90%, 62% tem entre idade de 25 e 40 anos. Esses dados são do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E ali aparece o dado de 25%, né, de 5 a 11 anos. O que me chama a atenção ali é que não aparece os casos de 0 a 4 anos incompletos, né, 5 anos incompletos. Por quê? É um abuso que é difícil ser detectado. A criança, né, o cérebro da criança ainda ele não é maduro o suficiente para perceber que aquilo é um abuso. Então, porque é o afeto, é um disfarçado de carinho. Então, assim, fica difícil, né, saber que está acontecendo esse abuso por essa questão. 48% das vítimas têm de 12 a 17 anos, é um índice alto, mas aí também que passa despercebido, porque nós já temos a visão que o adolescente ele já está, né, desperto ali na sua sexualidade, e aí é um adolescente que ele tem 15 anos,
no caso, uma menina, mas ela tem um relacionamento com um rapaz de 22. Isso já está naturalizado. Então, acontece que esses casos acontecem, mas não são vistos como abuso. Aqui, sobre os casos relatados. Acredita-se que só 10% dos abusos que acontecem são denunciados. Então, em números, já é um número muito alto. Então, se a gente pensar em 100%, quantas crianças ainda estão no escuro ali, sem atendimento, sem ser prestado o socorro necessário? As vítimas, a maioria é do sexo feminino, são 73%, e do sexo masculino são 27%. Lembrando uma questão, os meninos, eles costumam não relatar o abuso sofrido, pelo preconceito, por diversos fatores. E aí, se só 10% são denunciados, quantos mais meninos estão passando pelo abuso, pela exploração, e os casos não chegam a quem é devido. Aqui, dados sobre a exploração, né, que é a questão da troca do dinheiro ou de qualquer outro bem. As denúncias são só 17% dos casos, mais uma vez, está se naturalizando o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Quando eu estava na faculdade, a gente estuda sobre essa questão da diferença geográfica. E a gente vê o litoral, né, como um lugar muito propício para esse acontecimento, pelo turismo, por pessoas, né, de diversos lugares, estando aqui de férias, por exemplo. Aqui é um lugar muito de fácil acesso a essa questão da exploração sexual. 75% são vítimas do sexo feminino. Então, assim, são meninas que são aliciadas, seja por parentes, seja por amigos. Às vezes quer ter um ganho material, e aí é levado por esse caminho. O sexo masculino são 12% e sexo não informado, mais 12%. Lembrando que a denúncia, né, dos casos podem ser feita no Disque Denúncia, e aí não precisa se informar o sexo da criança. É só fazer a denúncia e o caminho ali, né, dos direitos humanos. Essa informação, às vezes, ela não é divulgada. Não sei se vocês conhecem, né, a campanha do 18 de maio, que é a principal campanha que acontece no Brasil hoje, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Adolescentes. Não é o suficiente, mas já é um grande trabalho que é feito no Brasil todo. E a data foi escolhida pelo caso Araceli, que é daqui de Vitória, né, que aconteceu em 1973. Não é o padrão do abuso sexual no Brasil, que a Araceli ela foi abusada, né, ela foi violada e violentada e assassinada em Vitória, mas foi pessoas desconhecidas, não foi no contexto familiar, mas, por ser um caso extremo, foi utilizado para ser o caso assim, de se criar a lei, né? E aí a gente chega no papel da igreja, né? Qual que é o papel que a gente tem diante desse monstro? Eu falo monstro porque cada vez ele vai se transformando e se ampliando. Às vezes, é um caso que é tabu, né, em determinados lugares. E aí, o que eu sempre falo assim, é que reconhecer e aceitar que isso existe. É feio? É ruim? Traz sofrimento? Sim, mas tem que ser falado, porque é algo que a gente também tem que ter resposta para essas crianças, para esses adolescentes, para as famílias que vivem isso. Então, a primeira questão é reconhecer mesmo a existência do problema. E aí, ok, sabemos que isso acontece. O que nós vamos fazer enquanto igreja ou enquanto famílias, porque não é só o papel da igreja, não é o papel do pastor,
São nós membros, enquanto família, que reconhecer o problema é assumir a tarefa e esforços, né, para enfrentar. Eu acho, assim, muito importante inserir o tema de forma permanente nos motivos da oração. Nós já oramos pelos enfermos, nós já oramos por, né, nós temos diversos pedidos, mas eu acho importante ter essa temática e sempre ser lembrada para ter esse momento de oração. E aí a igreja ela precisa ser um espaço de segurança para essas vítimas, para essas famílias, porque também pode acontecer com membros da igreja. Às vezes não vai ser pelo familiar, mas vai ser na escola, vai ser no clube, vai ser em qualquer ambiente que a criança está, ela pode sim ser vítima do abuso. Então eu acredito, né, que nós devemos ser um local de segurança e confiança e que vai garantir o desenvolvimento pleno dos seus membros, sendo modelo de relações saudáveis do reino de Deus, baseados no amor e no respeito mútuo. Desenvolver o papel das famílias e da comunidade. Aqui a gente coloca como desenvolver o papel papel protetor, mas nós, enquanto famílias, nós também precisamos nos desenvolver enquanto família para lutar contra o abuso e a exploração, mas também na questão da educação dos filhos, a questão de ensinar a educação sexual dos filhos, né? A área da sexualidade. Se nós não queremos que outros façam de forma errada, nós precisamos fazer da forma correta, que é ensinar a criança a se proteger, é ensinar ela a relatar se algo acontece e que não deveria acontecer. Aprender a trabalhar em rede e estar inserida em ações locais. Graças a Deus, a presbiteriana, ela, em diversos locais que eu vou, ela tem se colocado esse papel. Tem instituições, né, que atendem famílias carentes, que atendem ali na questão da assistência social, né, ela tem se colocado como um braço ali das entidades para estar atuando, mas a temática do abuso sexual e da exploração ainda é pequena, a área. E aí a gente precisa repensar essas ações. Criar ou fortalecer a prática do aconselhamento cristão, capacitando membros e líderes. Pensando na questão, né, das leis e do combate ao abuso, a gente tem que pensar que tem adultos hoje que passou pelo abuso sexual. E aí ele também precisa ter resposta a esse sofrimento que ele passou. Porque, às vezes, um abuso que aconteceu na infância e na adolescência, hoje ele tem um resquício na questão, por exemplo, no casamento. Às vezes tem um casamento que tem alguma questão que a raiz foi o abuso sofrido na infância e na adolescência. E aí a gente precisa ter pessoas capacitadas para ter essa escuta, e essa escuta sem preconceito, essa escuta sem querer julgar, né, o outro, mas que seja feita entre irmãos, que a gente tem que ser tem que ser essa pessoa que vai estar próximo à outra e que possa ser resposta mesmo para a cura, para a libertação, enfim. Assumir a tarefa de buscar conhecimento e capacitação e apoiar ministérios que já atuam com essa temática. Quando aconteceu comigo, que eu percebi que casos, assim, adolescentes, crianças tinham essa liberdade de estar confidenciando a mim, eu falei, opa, eu preciso buscar conhecimento sobre esse assunto. Eu não passei por abuso, não tive aprofundamento na faculdade sobre esse tema, então eu fui pesquisar. Qual que vai ser a resposta? Eu não posso falar, volta para casa. Isso aí você tem que resolver lá com a sua mãe e com seu pai. Então, eu busquei e aí eu encontrei a Avalanche, né, que é uma agência missionária daqui de Vitória, que eles têm cursos, eles têm muito material disponível na internet, e aí foi através das pregações e do conteúdo que eles têm que eu fui me aprofundando no tema. Fiz isso por vontade própria e fui buscando. A igreja ela deve promover debates, palestras, cursos, seminários com esses ministérios,
que possam oferecer uma visão mais abrangente e esclarecedora. Por que que nós precisamos fazer isso? Porque cada vez mais as violências elas têm se multiplicado. E aí as pessoas elas vão aceitar Jesus, elas vão adentrar a igreja, elas vão vir com diversos sofrimentos, seja o abuso, seja a drogadição, são diversos fatores. E aí, qual vai ser a nossa resposta? Se nós não estivermos capacitados, se nós não estivermos sensibilizados a esse tema, então, essa pessoa ela não vai encontrar lugar aqui. Ela vai encontrar só julgamento, ela só vai encontrar outras questões. E aí, assim, nós precisamos fazer isso. Capacitar-se para acolher, acompanhar e responder às vítimas, mas também aos vitimizadores, ou seja, os autores de violência. Não sei se vocês viram recentemente esse caso da menina de 11 anos que foi, primeiramente, foi dito que foi abuso. E aí a gente vai vendo as complexidades, né, dos casos que vão acontecendo. Nós vivemos uma sociedade que, cada vez mais, ela quer estimular a erotização, a sexualização das crianças, mas ela também deixa as crianças ali. Todo mundo pode tudo, pode ser feito tudo. Mas e aí, quando acontece a questão da violência? Entendeu? Todos devem saber que a graça de Deus está disponível para a superação de traumas e tentações, e que as igrejas podem ser refúgios de segurança, de cura e de todas as vítimas. Quando eu falei, né, do caso da menina, eu lembro que, pouco mais de 2 anos, aconteceu aqui no Estado também um caso parecido, uma menina de 11 anos, grávida, abuso, e aí foi feito, né, o aborto. Cada vez mais, crianças têm acesso a isso aqui, ó, que é bênção, mas também pode ser a degradação das relações humanas. E aí, não só a questão do abuso com criança, a pornografia, o incentivo a essa liberdade na área sexual. E aí, pais, mães, professores têm que estar atentos a essas novas demandas, que os casos acontecem, e aí, e agora? O que nós vamos fazer? Estamos atrasados quanto a isso. E aí a gente precisa fazer um esforço a mais para atender a nova demanda. Eu terminei agora, né, a minha exposição sobre essa temática. Vou ficar aberta às perguntas e gostaria que os irmãos participassem, caso tenha alguma dúvida. Sim. Denuncie. Tem que denunciar. Hoje nós temos o CRAS e o CREAS. O CRAS ele atua mais na prevenção, né, dos abusos, e aí nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É denunciar, ou então o DISC, Direitos Humanos. Olha, está acontecendo um caso assim, a criança relatou, eu gostaria que vocês averiguassem. Sim. A negligência, né? Então, recentemente, saiu na mídia casos que aconteceram nos Estados Unidos na década de 70.
um ministro, ele é um teólogo bem conhecido, livros publicados, e aí aconteceu abusos, né, dentro da igreja, com famílias da igreja, e a postura dele foi silenciar. Temos que perdoar, nós vamos resolver a situação. E não pode ser dessa forma. A vítima, que é a criança e o adolescente, ou a mulher, ela precisa ser vista e ela precisa ser escutada. E aí, se acha que é mentira, por exemplo, da criança, deixa a investigação fazer o papel dela. Que eles estão lá, os profissionais estão lá para isso. Os psicólogos, os assistentes sociais, eles estão lá para isso. Então, assim, eu sei que é algo assim muito melindroso falar assim, eu não vi. Claro, o abuso ele não vai acontecer ali no meio da rua para todo mundo ver. Ele acontece, às vezes, de madrugada, ele acontece ali no momento de 20 minutos que um professor tem acesso ao aluno sozinho. Então, assim, a primeira coisa, precisa ser denunciado. Mas e será que eles vão fazer alguma coisa? Acompanhe, mesmo que de longe, entendeu? Pode falar, pode falar. Uhum. Sim. Então, assim, toda mudança abrupta de comportamento deve ser olhado, né? Assim, por exemplo, uma criança, às vezes, que é muito extrovertida, alegre, simpática com todo mundo, às vezes ela se fecha ali no mundinho dela, não é o natural do comportamento dela. Tem crianças que param de comer, tem crianças que vão usar, que vai na questão contrária. Tem crianças que se fecham, tem crianças que vão ter um comportamento sexualizado e aí ela vai ter ali palavras no contexto dela que não é da idade dela. Só que hoje, o que acontece? As crianças elas estão tendo acesso a tantas coisas, desenhos e séries, que aí você fica assim, gente, como essa criança está falando isso? Como essa criança, né, assim, ela tem esse comportamento, às vezes, adulto, né? E aí mesmo cuidar, vigiar, conversar com as crianças. Gente, assistir o desenho que a criança assiste, porque às vezes lá é algo que está tão sutil que a criança ela não percebe. E aquilo ali vai sendo cristalizado no comportamento dela. Às vezes é uma fala, às vezes é um tipo de comportamento que não é abuso, mas que ela está sendo exposta a algo que está mudando o comportamento dela. Ok. Não sei se você estudou e fez alguma pesquisa nesse sentido, de as consequências, um padrão, talvez, de consequência de quem foi abusado, masculino e feminino. Se tem, assim, algum padrão, entendeu? A pessoa que sofreu na infância, quais tipos de... Como é que se manifesta, né? Na vida adulta, no casamento. Sim. Por exemplo, no homem, a gente às vezes tende a achar que a pessoa às vezes se torna homossexual porque foi abusada na infância, por exemplo. Existe um padrão de consequência desse abuso? Então, nas crianças, né, o comportamento muda, a questão emocional, a questão da insegurança, pensa, meu pai, meu avô, aquela pessoa que deveria cuidar de mim, ela usou dessa proximidade para abusar. Então, assim, a criança, ela fica insegura nessa questão, em quem eu posso confiar? E, às vezes, se ela denuncia, se ela fala com a mãe, com a tia, e é pedido silêncio, nossa, elas que deveriam me ajudar, também estão pedindo para mim ficar quieta. Eu coloco a questão da insegurança. Tem pessoas que vão ter um comportamento sexualizado extremo, que aí vai cair na questão dos vícios sexuais, que pode sim acontecer. A questão do consumo da pornografia também, que pode acontecer. Nesse caso que o senhor fala, pode sim,
Mas aí são diversos fatores que vai culminar para isso, como também a escolha dessa pessoa. Ela, não é que todos vão ser, entendeu? Que a criança, ela passa pelo abuso, mas ela não vai ter aquele carimbo de vítima toda a sua vida. Então, assim, ela precisa ser ouvida, ela precisa ter essa questão de certa forma, superada, mas ela não vai chegar a fazer, eu sou vítima, então, assim, todo o meu comportamento é porque eu fui vítima. Não, ela também faz escolhas. Assim como o abusador também faz escolhas. Que tem abusador que vira, mas é porque a roupa que ela estava usando, Não, mas peraí, quem é o adulto? Quem é o mais maduro aqui nessa situação? Eu vi um documentário esses dias sobre homens que foram abusados quando eram adultos, mas foram abusados durante a infância. Enquanto eles não enfrentaram, eles foram no local onde eles foram abusados. Infelizmente, esse fato se deu na católica. Eram pessoas que estavam assistindo aos padres, tinham passava na igreja. E o que acontece? Enquanto eles não foram confrontados com o ato e o local onde eles foram abusados, eles não se libertaram. É como se a vida deles tivesse parado naquele local. Então, eles faziam as coisas, viviam, mas a mente estava presa ainda ao acontecido. Muitos deles, infelizmente, se tornaram realmente homossexual, mas nem todos. Outros tiveram família, outros nunca casaram, nunca conseguiram se apaixonar, nunca conseguiram se ligar a mulher nenhuma, devido a ter acontecido isso. E aí, no episódio, algumas psicólogas encontraram essas pessoas e fizeram uma reunião entre uns 5, mais ou menos, e foram tratando caso a caso. Num desses, eles criaram um cenário, eles faziam como se fosse um documentário, e cada um deles iam sendo tratados enquanto o documentário estava sendo feito. Entendeu? Entendi. Então, é realmente muito terrível o que acontece na mente de uma pessoa abusada o resto da sua vida. Sim, quando eu estava estudando, sobre essa questão da sexualidade, que aí a escola Avalanche, ela tem uma escola sobre sexualidade, tem escola sobre cosmovisão bíblica, e aí, nessa questão da sexualidade, um amigo, ele fez essa escola, e aí ele foi me passando, assim, parte do conhecimento dele, e ele me falando, Thaís, quando a gente vai fazer determinados trabalhos, a gente descobre que aquele adulto lá, que está vendendo seu corpo, ou seja, no caso, lá em Patinga, é a BR-381, são transexuais, mulheres, homens, e aí eles relatam que foram abusados. E aí, assim, a identidade dessas pessoas, elas é roubada por conta do abuso. E aí, assim, eles precisam de serem atendidos nas suas demandas, mas também precisa trazer, não é só culpa daquilo, você entende? Foi um episódio. Às vezes tem crianças que por muito tempo. No caso, por exemplo, de criança de 0 a 5 anos. Pode acontecer, gente, desde a época que a criança é bebê. E ela não vai relatar. Ela não vai falar. Às vezes, vai estar ali no corpo dela, mas também não vai ser percebido. Entendeu? Thaís, você comentou que no dado ali de exploração sexual, depois de menos de 5 anos, não tem relatos ainda confirmados de porcentagem, certo? Tem feito uma pesquisa e passado para a gente que é pai, que a gente já pode, desde pequeno, identificar para a criança os locais do corpo, aonde pode ser tocado, aonde não pode ser tocado. Então, cabe à família, igual você falou, sentar com o filho, com a filha, e pontuar esses pontos no corpo. Aqui pode, aqui é só a mamãe que pode, aqui não pode. Que o papel da família ele é importante já nessa instrução. Porque às vezes a gente fica esperando da comunidade ou da igreja, mas dentro de casa falha com o celular, como você colocou muito bem aí, é muito livre acesso a qualquer assunto da internet.
é a televisão. A gente vê as escolas clamando, reclamando, porque os filhos dormem 1h da manhã, no outro dia chega cansado para a escola, não tem uma regra de dormir cedo na sua casa, é qualquer programa que é assistido do lado do pai e da mãe, séries pesadas que a gente vê, desenhos. Mas existe essa prevenção que pode ser feita na família, a conversa, o diálogo, de pontuar o corpo da criança, onde pode, já ir focando nela, abrindo a visão dela para que ela possa ter. E, às vezes, ter pessoas que vê um abraço de alguém diferente, já vê que ali tem uma malícia naquele abraço. Sim. Outra coisa que me chama a atenção no texto que você lê ali, que eu te fazer uma pergunta também, é que Tamar, ela não teve quem que a defendesse. O texto pontua muito bem que ela usava uma capa real. Mesmo assim, o servo a expulsou como se ela fosse ninguém. Naquela época, a mulher não tinha valor, mesmo estando sendo na realeza ou não, ela não tinha esse valor. Hoje, a lei ela já avançou para que a mulher tenha mais esse acesso, porque dá a entender que nós não temos um canal tão efetivo de denúncia. Precisa de leis que sejam realmente mais fortes para que as mulheres tenham mais acesso, não só mulheres como o abusador, a criança que é abusada, o homem que é abusado. Isso não é muito divulgado? Precisa ter mais essa abrangência? A primeira questão sobre a prevenção. A prevenção do abuso sexual, ela começa na barriga, quando a criança está dentro da barriga. A criança ela já reconhece a voz da mãe, a voz do pai. Essa criança que, no caso, foi abortada, foi assassinada, ela já reconhecia as vozes em volta dela, porque ela já tinha 7 meses. E aí, vou falar uma questão pessoal. Quando eu vim aqui para o estado, a minha irmã estava grávida, eu cuidei durante 2 anos do meu sobrinho. Quando ele começou a ir para a creche, ele já estava preparado. Já falava, já sabia pedir, eu quero água, eu estou com fome, mas ele também sabia falar. Não, aqui só minha tia, minha avó, ele já sabia. E aí, quando essa pessoa que estava lá para cuidar, ele sabia também até onde ela podia ir, com apenas 2 anos. Então, e ele sabe o nome das partes íntimas dele, não precisa colocar apelido. Por que não pode saber o nome das partes íntimas? Qual que é o problema? Então, assim, por que esse tabu do nome? Eu tenho mão, isso aqui é a mão. Os dedos têm nome. Por que as partes íntimas também não podem ser conhecidas pelo nome certo, né? Que também faz parte da prevenção. Às vezes, a gente tem brincadeiras que são inadequadas no ambiente familiar. Isso também precisa ser repensado. Porque a criança pensa, é normal aqui em casa, se alguém for fazer fora, também vai achar normal. Então, assim, cortar esses tipos de comportamento também é importante. Essa questão, quando você fala, a mulher não tinha esse valor antes, e aí, assim, quando eu fiz o curso de serviço social, ele é um curso, gente, que ele é totalmente ligado ao marxismo e, assim, falas progressistas. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não tem tanto conhecimento assim sobre as leis do nosso país. Eu ainda, enquanto assistente social, tem coisas que eu não sei e não vou saber o tempo todo. Mas nós temos, sim, leis e nós temos equipamentos que, sim, estão lá para atender. Só que, às vezes, a gente não sabe o nosso direito. E aí, no caso, quando a gente fala que a maioria das vítimas são mulheres, se você, por exemplo, for olhar sobre a questão da saúde, o que é mais divulgado, o que é mais acessado no serviço de saúde? São programas e projetos para mulheres. Tudo bem que o homem, ele às vezes não se preocupa tanto, ele é fechado, não quer cuidar da saúde, mas tem lá. O acesso às coisas se tem, às vezes é a gente que não sabe. E aí, assim, o CRAS, o CREAS, que é na política de assistência, na área da saúde, tem projetos, tem programas que são desenvolvidos. O nosso país ele é um país continental, então, assim, são diversas realidades. Às vezes, em algum local, tem projetos que estão excelentes, funcionam, mas em outros, porque tudo também depende da administração. Mas esses acessos, eles existem. Cabe a nós sabermos onde eles estão e aí, quando chegar a demanda, a gente poder encaminhar da forma correta. Entendeu?
Thaís, talvez a minha resposta seja muito semelhante à do presbítero Franz Schubert, mas uma criança, um adolescente, um jovem que foi abusado sexualmente, ele tende a reproduzir isso depois? Ou seja, foi abusado e ele vai também ser um abusador porque ele foi abusado? Pode acontecer. Por exemplo, uma criança que né, cresce num lar disfuncional, o pai é alcoólatra ou usuário. Tem criança que vai ter repulsa. Eu não quero isso para minha vida. E aí ela já vai crescer com essa mentalidade de querer estar longe daquilo, mas tem crianças que vão reproduzir. A questão hoje do abuso é que as relações, elas estão tão, assim, problemáticas, que às vezes essa pessoa está reproduzindo um abuso e ela nem sabe. Essa questão, por exemplo, do adulto se relacionar com adolescente ou criança. Em determinados lugares, gente, isso é natural. Então, assim, pode acontecer. Por exemplo, a criança lá envolto de violência doméstica, ele pode sim, aquele homem ele pode sim se tornar um homem violento, que vai bater nos filhos, vai na esposa, que vai fazer não só a violência física, mas a violência psicológica. Então, assim, depende do caso. Eu não gosto de colocar tudo no mesmo bojo e falar e determinar que vai ser daquela forma, porque nós somos indivíduos e aí assim cada pessoa vai reagir e vai seguir de forma diferente. Entendeu? Irmãos, bom dia. Thaís Souza, ela é membro da igreja, da congregação de Paú. Ela é ovelha do pastor Arthur, que inclusive estará conosco hoje aqui à noite, trazendo a mensagem para a igreja. Ela faz parte do nosso grupo de saúde mental e assistente social. E eu fiquei maravilhado com o nível das pessoas que fazem parte desse grupo. Alguns já vieram aqui e outros devagarzinho serão apresentados. No momento, nós estamos em 4 igrejas. Tem a igreja aqui da Glória, a igreja de Paú, mas a congregação também de Alvorada e Marilândia, Jardim Marilândia, também foram convidados. Então, os irmãos e irmãs que fazem parte de alguma área profissional que queira somar conosco, também estão convidados. A Thaís tinha compartilhado comigo um pouquinho antes ali, de que ela, devido à câmera, ela teria que não fazer uso de algumas palavras para não ser tão agressiva às pessoas, porque do outro lado da câmera, em casa, e em outro momento, a gente não sabe quem estará assistindo. Então, a palavra um pouco mais para os adultos, que é a nível de criança, teria que ser um outro tipo de palavreado, vamos colocar assim. Então, talvez ela ficou pensando um pouquinho, né, em algumas palavras a ser falada, ficou um pouco imaginando para que ela estivesse dando o seu recado, e a igreja pudesse entender sem um pouquinho de exagero nas palavras. Não entendi. Uma pergunta no chat. A palavra dela hoje, irmãos, é a nível de informação para a igreja. A igreja precisa ser informada sobre sinais, possibilidades de que crianças, jovens e adolescentes estão passando. Esse é um dos temas que vamos trazer para a igreja. É um tema complexo. Não estamos acostumados com esse tipo de palavra dentro da igreja, e a gente precisa trazer isso à tona, porque talvez você encontre por aí um sinal e consiga identificar, talvez não com facilidade, mas já tem um olhar um pouco diferente para esse tipo de ação. E a igreja, como a Thaís mesmo disse, ela é um ponto de apoio para essas pessoas, e nós devemos receber essas pessoas, dar toda a atenção, toda a informação, para que elas sejam fortalecidas pelo Senhor, tá bom? Tem uma pergunta no chat? Como detectar no seio da igreja um predador? Como detectar no seio da igreja, na sociedade, enfim, um predador, que seria um abusador, no caso, né? Olha, tem comportamentos, como eu falei, né, que, na minha visão, não deveria acontecer, que é o caso, por exemplo, de relacionamento entre pessoas adultas, adolescentes, né? E aí a gente tem que prestar atenção
também para não rotular as pessoas. Mas, por exemplo, se haver um discipulado na igreja com as pessoas que chegam, as pessoas que estão também, porque aí, assim, gente, a imoralidade sexual, ela não está só no abuso, ela está no relacionamento ali, no namoro que não está correto, ela está no adultério, ela está no consumo de pessoas casadas a materiais pornográficos. Então, assim, às vezes uma pessoa, ela tem um problema, e aí esse problema ele vai escalando, ele vai piorando. Então, precisa ter esse cuidado nessa questão. Por isso que quando eu pontuei a questão do aconselhamento cristão, é isso. Se um adolescente quer falar sobre algo, que tem alguém para ouvi-lo e aí não julgar. Porque isso é errado. Hoje, infelizmente, falar que só é errado e que não pode fazer, para essas crianças de hoje, não funciona, não. Na minha época, funcionava. Eu lembro até hoje de uma dinâmica que o pastor usou. Eu tinha 12 anos. Eu entendi e eu não fiz nenhum questionamento. Aquilo ali entrou na minha cabeça e ficou. Então, assim, se tem comportamentos que são inadequados, por exemplo, querer uma pessoa adulta, ela não desenvolve um trabalho no Ministério Infantil, mas aí ela gosta sempre de estar rodeada de criança, é uma pessoa que gosta, às vezes, muito de presentear, e aí, assim, às vezes não é só no aniversário, vamos, sabe, assim, tem comportamentos que podem, sim, indicar, mas tem que ser visto com cautela, porque também a gente não pode, só por um pensamento da nossa cabeça, querer, fulano gosta só de ficar perto de criança. Eu sou uma adulta e eu gosto de ficar perto de criança, tanto que desde a minha infância eu tive o trabalho no Ministério Infantil, mas não quer dizer que por conta disso eu queira abusar, entendeu? Thaís, falar de sexualidade na igreja é um tema complexo para você trazer esse tipo de abordagem. Tem algum material nessas pesquisas que você faz, alguma coisa específica para tratar disso aqui na igreja, de uma forma didática, para trazer esse assunto bem mais detalhado para a igreja? Eu estou começando um curso agora, que é no caso, na área do abuso, tá? É o Infância Preservada, que aí, assim, fazer as campanhas todo ano, 18 de maio, ok, vai inchar as denúncias, mas e prevenir, que é o que a gente mais precisa fazer. Porque eu vejo, assim, famílias preocupadas. O meu menino, ele precisa aprender natação, ele precisa o inglês, porque daqui a pouco ele tem essa prova, e daqui a pouco tem o vestibular, porque ele tem que estar na melhor faculdade. Aí arrasta não, ele não pode casar agora. Aí, assim, já coloca o casamento lá em último plano, se acontecer, mas aí esquece que tem que prevenir, que tem que ter o relacionamento de família. Né? Família tem que ter tempo em família. Os pais trabalham, têm as suas responsabilidades, mas tem o filho, ele tem que ter o tempo sadio, de afeto, né? de conviver em família. E aí eu comecei agora, né, esse curso de infância preservada. Na área da sexualidade, tem os cursos desses ministérios. A escola da Avalanche, agora ela vai acontecer também online. Então, para quem não tem essa disponibilidade, anteriormente, essa escola, a gente tinha que ficar em sistema de internato. Tanto que eu não fiz ela ainda por conta disso. Mas aí eu estou me organizando financeiramente para estar fazendo ela depois. Graças a Deus, tem muitas pessoas que estão buscando esses estudos autônomos, né, para estar respondendo essas demandas dentro da igreja. Então, assim, é se organizar para estar fazendo esses cursos, para estar participando de palestras. Acontece também no ambiente público, no CRAS, no CRES. Tem algum perto da sua casa? Faça uma visita. Conheça o profissional que tem lá, fique sabendo qual que vai ser o planejamento dele ali no mês, vê se tem algo aberto à comunidade, que não só aqueles que estão sendo assistidos ali, se vai ter alguma oficina, alguma coisa aberta, porque todo conhecimento para prevenir e para atender essa demanda, ele é válido.